A paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero gravar aqui um vídeo falando sobre as palavras de um ateu, um ex-cristão, considerado até mesmo um homem conhecedor da palavra do Senhor Jesus. E ele fala algumas coisas como: parece que eu sou melhor do que Deus sobre este assunto. Então eu quero poder falar algo sobre esse vídeo, sobre o ateísmo. E principalmente aqui na França, na Europa, a metade do povo francês não acredita em Deus. E esse pensamento não é somente da Europa. Muitas pessoas no mundo, como infelizmente essa pessoa, um ex-cristão brasileiro, dizendo: eu sou melhor do que Deus. Me acompanhe nesse vídeo de hoje, logo após vou falar alguma coisa sobre este assunto. Me acompanhe. Mas espera aí, e Deus não existe? Existe. E criou tubarões com mais de 100 dentes? Mas, peraí, e Deus existe e criou seres para me matar? Peraí, Deus existe e Deus é vida. E se Deus é vida, Deus é onipresente. Deus sendo vida e Deus sendo onipresente, onde que existiria a morte, o fenômeno morte? Em que lugar? Na ausência da onipresença? Aonde que existiria a morte? Entende? Você está entendendo o meu raciocínio? Então, uma coisa é oposição à outra. As duas não coexistem. Uma não está única à outra. É uma oposição. Ou uma está aqui, outra não está. Acabou. Então, se Deus é vida e Deus é o todo, no tudo. Todo, no tudo. Você está me compreendendo? Totalmente. Então, pera. O fenômeno morte existe. Mas pera, Deus não é vida? Não há oposição? Então onde que a morte está? Será que vocês não percebem que tem alguma coisa errada filosoficamente isso? Será que não percebe que não existe talvez um argumento que seja justificável para que nós, filosoficamente ou teologicamente, possamos entender esse barulho teológico que tenta nos colocar pela goela abaixo algo que não tem sentido? Um pai que quer perdoar os nossos pecados, mas ele diz: não, mas para eu perdoar os pecados não é simplesmente tá perdoado, meu irmão. Vai lá, segue em frente, você é apenas um ser humano que não nasceu com manual, nem nasceu com a bula. Não, eu quero o meu filho morto. Eu vou matá-lo. Eu quero o sangue dele. Eu quero ele vertendo na cruz lá. Eu quero ver ele padecendo. Eu quero ver ele gritando, gemendo aqui, olha, venha, para eu resolver perdoar os pecados da humanidade. Peraí, gente. E não resolveu. E não resolveu? Mas peraí, qual pai, pergunta Jesus, o personagem do Novo Testamento, qual pai que mesmo sendo mau, sabe dar más coisas aos seus filhos ou boas coisas aos seus filhos? Se ele é mau, mas se o filho lhe pedir um pão, ele lhe dará uma pedra? Não, quanto mais o vosso pai que está nos céus. Ele vos dará coisa, mas não dá. Esse é o problema, padre. É que não dá. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, dá para quem? Para os pastores? Para os padres mais bem-sucedidos e mais espertos? Dá para quem? Para quem que Deus escolhe? Vou dar para... tá aí, Ronaldinho Gaúcho. É para você que eu vou dar. Não, cara. É pensar, humanizar coisa, humanizar a religião. Gente, Deus funciona, deixa Deus lá. Vamos resolver nosso problema aqui. Certo? É o que Confúcio fez, meus amigos. Verdade, para me converter um cristão hoje eu me converto. É você dizer: Deus, fala com esse jovem aí. O senhor falou promessa, não foi? Bata e abri-se-vos-á. Quando? Quarta-feira, quinta, sexta, qual foi o dia? Bater e abrir-se-vos-á. Qual foi o dia? Segunda-feira? Um horário diferente? Não. Não estou ironizando, não estou falando de Bíblia. E ele falou: eu vou atender vocês. Mas não é verdade. Eu cansei disso. Eu estou sendo sincero para vocês. Eu era crente. Eu era pastor da Igreja Batista. Talvez vocês conheçam minha história. Eu pregava. Eu era um missionário. Eu evangelizava. Eu estava em aldeias. Eu falava de Jesus para as pessoas. Poxa, gente, vai dizer que esse homem nunca teve intimidade. Porque ele nunca teve intimidade com Deus. É o argumento. Que é isso, gente? Que falta de sensibilidade, que falta de critério, que falta de humanização.
Sabe, que falta de tino, senso crítico. Deus está onde? É só responder isso. Deus está onde? Fazendo o que agora? Assistindo nossa miséria? Tá aqui, Uri. Fazendo o quê? Que não fala? Está em todo lugar, mano. Legal, manifesta ele. Em todo lugar. Manifesta. Mas Se ele tá em todo pra lugar, quê? então ele Manifesta o tá tempo agora todo. assistindo uma criança sendo abusada. Você E se ele entende tá agora isso? assistindo uma criança sendo abusada, ele não interfere por qual motivo? Aí agora eu vi uma questão. Eu vou deixar você falar, padre, que eu falo demais. Eu não queria nem falar. Não, tá muito bom, tio. Mas, veja, o que você faz? Você tá chegando agora, certo? Você, um exemplo, foi levar o Antônio no hotel, meia-noite cacetada. São que horas agora? Meia-noite Meia-noite cacetada. Meia-noite e meia. Você chega e você encontra uma criança gritando. E aí o cara tá lá agredindo uma criança ou machucando-a. Você, como ser humano, não é pai, não é tio, não é parente dela. O que você faz? Eu vou lá. Você vai? Vou proteger a E criança. Deus não vai? Essa é a diferença. Deus me mandou lá proteger. Não. Deus me mandou lá Se Deus te proteger. mandou lá, então Deus erra com as outras pessoas, porque não manda pessoas lá para quando elas são estupradas. E várias pessoas em Manaus, Belém do Pará, crianças estão enjauladas, enquanto nós estamos aqui comendo frango e tomando Coca-Cola. Crianças estão enjauladas neste exato momento para serem estupradas sem dinheiro. Elas não são nem garotas de programas. As mães estão desesperadas atrás dessas garotas. E Deus sabe onde é que essas crianças estão. E essa é a diferença entre mim e Deus. Parece que eu sou melhor do que ele. Aí vocês vêm dizer que vocês sentem Deus. Não. A diferença é que você quer entender Deus. Eu não consigo entender. Mas a questão é justamente essa. Se você Eu não não entende consigo como entender. filho é filho. Não é uma questão de, é Deus. Não, ele é pai, gente. Por favor. Qual é o pai que se Calma aí. esconde? Voltamos aqui, meus queridos irmãos. Vocês viram e acompanharam as palavras deste homem. Algo lamentável, muito triste, quando você vê algo parecido com esse. Um podcast, né, de um homem que fala sobre isso, um ex-ateu. Eu estava vendo aqui uns cortes do podcast dos 3 irmãos, Gerson Ferré e Antônio Miranda, se abrem para o padre Fábio Miranda sobre o seu sentimento com Deus. Esse é o tema do vídeo, um podcast de mais de 22 minutos. E eu escutei esse podcast, esses minutos, eu fiquei muito pensativo e tentando entender o que levou este homem. Se você analisou também, ou se você viu o vídeo todo, ele era um ex-pastor da Igreja Batista, um ex-missionário que evangelizava falando de Jesus. E quando você vê essas palavras, meu irmão, é muito triste, caótico, lamentável como alguém conhecedor da palavra de Deus chega ao ponto de dizer tais palavras sobre Deus, sobre Jesus, dizendo que Jesus era um personagem do Novo Testamento. O que é interessante, vamos tentar entender por que ele falou essas palavras. Ele estava falando no contexto de crianças, principalmente da minha terra, lá do Pará, que são estrupadas pelas pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas malignas de coração carnal, que violentam uma criança, um adolescente, um menor de idade. Ele falando sobre isso, a maldade das pessoas com criança, e parece que Deus, o personagem, se Deus é bom, por que ele não faz alguma coisa? Por que é o sofrimento no mundo? Por que Deus permitiu Jó sofrer? O colega dele do lado, se você vê todo, ele fala que Deus é o ser mais maligno da terra, que ele precisava ser julgado, é o ser mais perverso, pior do que Satanás, do que o diabo. Essas são as palavras deles falando deste podcast. Porque ele chegou e deduziu, ou teve essa tese dessas palavras, chegar ao ponto de dizer, aonde está Deus no sofrimento? Ele falando, se Deus realmente ele é bom, se ele existe, porque ele permite o sofrimento de uma criança. E eu, ser humano, se eu souber como pai, se eu
ouvir um grito de uma criança, logo eu irei ajudar, irei atender o pedido de socorro desse ser humano, dessa criança. É isso que ele está falando. Se ele, como um homem, como um pai, atende o clamor, um desespero, um grito de socorro de uma criança, por que Deus, o Ser Supremo, Criador de todas as coisas, não soluciona todos os problemas da humanidade e permite que uma criança inocente, indefesa, sofra na mão de um homem perverso, de uma mulher, de pessoas? Olhando dessa maneira, dá para ver o quanto há mágoa, rancor e sentimento de tristeza nesse homem. A revolta que ele tem diante das coisas que foram criadas. E ele queria e falou para o padre, se realmente Deus existe, então fale com ele, para que ele resolva o problema da humanidade. E ele fala, se Deus existe, o que ele está fazendo agora? O que ele está fazendo agora? Porque ele não muda a história. Claro, ele está num lugar eterno, num lugar que não tem frio, não tem calor, não tem fome, então é muito fácil. Ele não sabe o que nós estamos sentindo, e isso é um engano muito grande. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor em Romanos, quando Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele falou, me dá uma prova da existência de Deus. Olha que a Bíblia diz em Salmos 14, versículo 1. Diz o tolo no seu coração, Deus não existe. É o que fala aqui na França, né? Aqui na França, 50% não crê em Deus. Aí continua o versículo, corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, disse o salmista no Salmo 14. Olha que Paulo fala aos romanos, que dá para responder para esse ateus e outros seguidores do ateísmo. Romanos 1, versículo 20 e 21. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são eternos. Poder e a sua natureza divina tem sido visto claramente através da natureza, meu irmão, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, tendo conhecido a Deus, como esse homem que era um pastor da igreja batista, que era um cristão, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato dele se obscureceu-se, se tornou escuro o seu coração, querendo entender muitas coisas de Deus. Salmo 19, versículo 1 a 5. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Ele perguntou, então padre, pede para Deus falar comigo, porque eu não consigo ouvir esse Deus. Eu grito, mas Deus não fala comigo. Está aqui, meu querido. Salmo 19, olha aqui, ó. Porque a sua voz ressoa sobre toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou a sua tenda para o sol, que é como noivo que sai do seu aposento. Ele se lança a sua carreira com a alegria de um herói. É lamentável, é triste quando te vê isso, meu irmão. Se Deus não existe, então não existe o pecado. Foi o que ele falou. O que é lamentável que ele falou, que Deus falhou quando Deus criou Adão e Eva, quando eles caíram. Ele fala que Deus falhou quando Noé e o dilúvio e outras coisas. Eu vou falar algo sobre essa parte que ele falou. Mas hoje eu quero poder falar sobre que ele falou que é melhor do que Deus. Ele fala aqui, ó. Eu vou terminar aqui em João 1,10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele,
mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, os judeus na cruz. Contudo, aos que receberam nós, os gentios, aos que creram em seu nome, nós atualmente, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de um homem, mas nasceram de Deus. O mundo foi criado pela palavra de Deus. O mundo declara a glória de Deus. Quem sou eu para dizer que eu sou melhor do que Deus quando eu levo um alimento para um pobre? Quando eu levo um remédio para um doente? Quando eu socorro uma criança que foi abusada, que foi violentada? Meu irmão, se eu fosse contar um testemunho sobre essa área, eu não posso falar por enquanto sobre isso. Mas o que eu quero te dizer é, eu sei o que é um sofrimento. Eu sei que é perder 2 filhos e perder uma esposa pela doença chamada cancro. Durante 10 anos de sofrimento passei por isso, mas nem por isso eu me revoltei. Quando eu perdi carro, perdi casa, fui traído, passei por tantas outras coisas no ministério como na igreja, meu irmão. Querido pastor, ex-pastor ou cristão, eu não sei o que te levou a pensar dessa maneira, se foi as perdas, os sofrimentos da vida, mas eu quero te dizer que Deus está em todo lugar e a glória dele se manifesta, e nada que eu faça possa demonstrar uma bondade maior do que Deus. Olha o que Jesus disse, quando aquele jovem rico chegou e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Que farei para poder te agradar? Ele falou: bom mesmo é só Deus. Você quer ser melhor do que Deus? Você se considera os teus atos melhor do que de Deus? Você acha que você entrega um pão para o faminto, água para o sedento, remédio para o doente, ou que você dá um abrigo para alguém que está no relento, no chão, na rua, passando frio ou calor? Você é melhor do que Deus? Parece que sou melhor do que Deus? É isso que é o pensamento dos ateus? Aonde está Deus no caos, no sofrimento? Eu passei pelo sofrimento. Eu sei o que é a dor do luto, da perda de filho, imaterial e de doença. Servindo a Deus e ficar doente e passar por uma cirurgia. Claro que eu tive, Senhor, o que está acontecendo? Eu perguntei sim. E Deus falou comigo, meu querido. Deus falou o que ia acontecer, ele me avisou sobre tudo. Aí vem a pergunta: por que ele permite sofrimento? Isso é um paradoxo, sim. Mas quem disse que a vida seria fácil? Se Jesus não foi, a vida do Filho de Deus não foi fácil. Tudo isso, sabe por que isso acontece? Sabe por que há sofrimento no mundo? Sabe por que há dor no mundo? Por que há sofrimento no mundo? Por causa dos nossos próprios pecados. Por causa da nossa natureza adâmica de pecado. Deus não falhou quando Adão caiu. Deus não falhou quando Noé, quando houve o dilúvio, ou quando Jesus morreu na cruz, quando ele fala que Deus falhou nisso, até quando Jesus morreu. Um dia eu vou falar algo melhor sobre isso. Deus não falha, que falha é o homem. O homem falhou quando ele desobedece a Deus, quando ele vai para caminhos que busca a Deus. Quem sabe ele é adepto da teologia, da ideologia de gênero, de homem com homem. Quem sabe? Quem sabe quantos cristãos que não conseguem vencer as suas inclinações carnais e para defender os seus prazeres negam a existência de Deus, negam a existência da palavra de Deus. Ele fala que essa Bíblia, ela é inútil para nossos dias, que não é válida para os nossos dias. Ele negou a palavra de Deus. Ele negou que essa palavra é a palavra inspirada por Deus no nosso dia, que não vale a pena nem orar direito, nem ler a palavra, porque já não tem mais valor o que está escrito aqui, meu irmão. Misericórdia, ai da humanidade, se não fosse a Bíblia Sagrada, se não fosse as palavras de Deus. Ai de nós, irmãos, se Deus não existir, só falo uma coisa para um ateu, e termino dizendo: se Deus não existe, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Foi o que o apóstolo falou, se eu não me engano, Paulo. Se Deus não existe, então não existe céu e não existe inferno. Se Deus não existe, então não haverá um juízo, não haverá uma prestação de conta entre os pecadores. Se Deus não existe, então não existe justiça no mundo, não existe amor no mundo. Só existe o que você está vendo de ruim.
Agora para pensar, se Deus não existe, então a pessoa morre e vai virar como um animal, vai ser enterrado e tudo que ela fez foi nada. Se Deus não existe, não vale a pena praticar bondade, porque não vai ter como eu prestar conta do que eu faço somente nessa terra. Se Deus não existe, não vale a pena fazer o bem para o próximo. Agora pensa uma coisa, meu querido amigo ateu, que está me ouvindo com muito respeito. Para pensar, e se Deus existe? Pensa, se Deus existe, Ele prometeu um céu para nós. Se Deus existe, Ele prometeu que o mundo não haverá mais sofrimento no céu. Não haverá mais doença, não haverá mais lágrima. Se Deus existe, Ele fala que Ele vai preparar um local para a gente morar, para vivermos em paz, meu querido. Ele falou, se Deus é vida, então como é que o dono da vida permite a morte? Aquele que é onipresente, porque não está diante dos sofredores, ele está em qualquer lugar, é verdade, né? Ele prometeu isso, esse absoluto poderoso, ele está falando do céu. No céu, tudo aquilo que você queria em Deus está no céu. Enquanto vivemos aqui, infelizmente passaremos por isso devido aos nossos pecados. Temos que admitir que nós somos pecadores, somos falhos, sem Deus nós somos ruins. Sem Deus nós somos nada, meu irmão. Sem Deus nós somos pior do que os animais. Uma folha levada pelo vento, sem razão, sem... Eu sei que estou me dialogando aqui, mas é importante você escutar isso. Há muita gente na Europa que pensa assim. Eu estou na França, 50% pensa que este homem pensa. Por isso que eu estou falando sobre isso. A importância do evangelho, a importância de pregar, importância e o valor de pregar a palavra. As pessoas querem negar a palavra, querem dizer que isso já não tem mais valor, e tem valor sim. Eles querem mudar a palavra, querem escrever novamente as palavras de Deus. Tudo que Deus falou, como é que você vê Deus? A glória, o mundo manifesta a glória de Deus. Eu escuto Deus quando eu vejo a natureza. Eu escuto Deus quando eu vejo a beleza do mundo, quando eu vejo uma criança nascer. Eu escuto Deus, eu escuto a voz de Deus quando eu vejo uma criança nascer. Quando eu vejo alguém praticar bondade para um próximo, o amor ao próximo. Quando alguém leva um pão, leva água, como Jesus disse. Quando vocês levaram água, deram pão, vocês fizeste a mim. Vocês fizeste a mim quando visitaste um doente, quando você visitaste alguém que necessitava. Deus, Ele já provou que Ele existe, é só você ver. E outra coisa, agora pensa, se Deus existe, Ele vai prestar conta, Ele vai nos julgar. Ele vai nos levar para o seu encontro. Nós morreremos, haverá uma vida eterna. Se Deus existe, tudo está no seu controle. Ele não perdeu. Ainda que as pessoas pensem assim, Deus está vendo ao mistério de Deus que tudo será resolvido. Todas as nossas dúvidas e perguntas serão no dia depois que a gente morrer. Somente nessa área. E quando você morrer, a quem você vai pedir ajuda? A quem você vai clamar? Aí fica a pergunta, porque no sofrimento de alguém é fácil você ver a injustiça nos outros. Quando você passar pelo momento de dor e sofrimento, a quem você vai pedir ajuda? Aí que tá, meu querido, reflita sobre isso. Com muito amor e carinho eu falo para você o seguinte, nós jamais seremos comparados a Deus, a criatura, se comparar ao Criador. Nós somos mortais, Ele é imortal. Nós somos limitados, Ele é ilimitado. Nós somos finitos, Ele é infinito. Nós somos pequenos, Ele é grande, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Quem sou eu para se comparar com Deus? Nada que eu faça vai chegar aos pés, um pequeno daquilo de bondade. Ele está falando sobre comparação de bondade de Deus. Quem sou eu para ser bom, meu irmão? Eu sou mau, sou ruim. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é maravilhoso. Deus é grandioso. Glória seja o seu nome. Ele provou na cruz, não tem algo melhor. Não tem prova maior do que o amor de Deus na cruz. Que plano que falhou o quê? Falhou nada. Se o pecado está porque o ser humano não quer Deus. Essa é a verdade. E a verdade é, se Deus não existe, comamos e bebemos porque amanhã morreremos e a vida não foi em vão. Não há reencarnação, não há nada, não há vida após a morte. Então, para que viver? Não vale a pena viver. Ainda mais que as pessoas que sofrem tanto. Mas a Bíblia fala que todas essas perguntas que ele falou, você verá no céu, tudo vai acabar, o sofrimento, Deus promete enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, Ele promete de curar todas as nossas doenças, não haverá mais doença, não haverá mais crianças serem abusadas, estupradas, ou
pessoas idosas sofrendo doença, abandono, ou pessoas morrerem de fome, ou passar por tanta injustiça. Tudo acabará. Por isso que vale a pena crer em Deus, porque tudo irá passar. E o ateísmo não prega isso. Quantas pessoas que foram ajudadas na cadeia, se Deus não existisse? Olha os presos que já foram, os drogados, os alcoólatras, as pessoas oprimidas. Quantas pessoas que foram ajudadas por essas palavras e pelas palavras de Jesus, que não é um personagem, ele é Deus. Ateu, me prova que ele não existe. Não peça prova do que Deus existe. Eu quero que você me prove se realmente Deus não existe. É só se você se enxergar no espelho e ver esse corpo que o homem não consegue criar. Os teus olhos, a tua boca, o teu nariz, os teus ouvidos, as tuas mãos, o teu coração, o teu corpo é algo que somente um engenheiro, um arquiteto. Olha para o universo, meu irmão. Olha para o universo. Olha que foi criado do nada tudo isso. Olha para o mar, coisas que a gente não sabe até hoje que está no mar, nas profundezas do mar e da terra. Nada foi criado por acaso. Tudo um ser poderoso, grandioso, ele criou. Ele está no controle. Ainda que você não veja assim. Porque você está enxergando. Você está só enxergando a maldade. O seu coração está escuro, os teus olhos. Você não está enxergando de uma maneira pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Você que está me ouvindo, vocês que pensam assim, reflitam, pensam melhor sobre isso. A maior prova da existência de Deus está na cruz, quando o seu filho morreu. E a natureza proclama a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Compartilhe com alguém. Você que me segue no YouTube, se inscreva no meu canal, dá um like no vídeo. Você que me segue no Instagram, TikTok e no Facebook, compartilhe, comente aqui na minha rede social o que você achou desse vídeo. Amém? E que Deus te abençoe. O Arrevoar, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.